Recorte Agora. Esse é outro fato que tem se agravado muito nos territórios de periferia, tanto aqueles controlados pelo tráfico quanto aqueles controlados pela milícia. Ou seja, há uma relação também de comunhão entre os grupos criminosos e as igrejas locais. E aí, a partir dos estudos que são feitos, da atuação prática, né, a gente que acompanha essas comunidades, esses territórios, existem 3 elementos que a gente percebe que favorecem isso. Primeiro, uma relação familiar, muitas vezes. Né? Aí, sobretudo, com relação ao tráfico. Uma relação familiar e de processo pessoal de conversão, porque muitos dos membros do tráfico, muitos traficantes, eles vêm de famílias evangélicas, eles vêm de famílias, a sua mãe, a sua avó, enfim, vêm de famílias que são evangélicas, então há uma relação com aquela espiritualidade, com aquela religiosidade, além do fato das igrejas evangélicas estarem muito inseridas nos presídios, fazendo processos de conversão, de evangelização nos presídios, e muitos traficantes lá no presídio, ou quando saem, acabam tendo relações com as igrejas. Então, há um processo individual de fé que acaba criando essa relação. Um segundo elemento, há uma ética. Né? Em muitas dessas igrejas neopentecostais, existe uma ética que favorece o crescimento, sobretudo, desses grupos criminosos, no sentido da percepção, da assimilação de determinados valores que não se contrapõem aos impostos por esses grupos criminosos. E há também, terceiro, talvez o mais grave, e o que mais explica essa relação entre religião e grupos criminosos nas periferias do Rio de Janeiro, que é o interesse econômico, o interesse financeiro. E aí são vários os motivos. Né? Primeiro, a facilidade que se tem de lavar dinheiro nas igrejas. Né? Você tendo um CNPJ de uma igreja, que é fácil de você fazer o procedimento de abertura de uma pessoa jurídica e instituir uma igreja formalmente, não paga impostos, tem um nível de fiscalização muito menor, e as igrejas lidam muito com dinheiro vivo, né, em virtude dos dízimos, das doações. Então, o nível de controle, quando você não tem tanta transação bancária, você lida muito com dinheiro, você tem um nível muito mais, um fluxo muito livre e, portanto, menos passível de ser fiscalizado e monitorado do dinheiro. Então, as igrejas, em geral, elas oferecem para o crime, seja para a milícia, seja para o tráfico, uma certa facilidade no processo de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio. Isso é bom tanto para o crime, porque enxerga na igreja uma possibilidade de fazer a ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro enfim, crimes fiscais. É interessante para algumas lideranças religiosas, porque ao se aliarem com as lideranças do crime, seja milícia, seja tráfico, essas instituições religiosas, elas passam a ter domínio também daquele território, então elas passam a proibir que outras instituições religiosas estejam ali. Então, para um pastor, por exemplo, que se submete a essa relação, ele oferece a sua igreja como espaço para o crime lavar dinheiro. Em troca, ele tem, daquele grupo criminoso, autorização para agir naquele território e não impedir que outras denominações religiosas funcionem ali. Então, é uma relação mútua de interesses. Isso tem crescido muito, explica, de certa maneira, essa proliferação dos casos de extrema intolerância religiosa em territórios de periferia. Inscreva-se no canal, clique no sino, dê o seu like.